Em tempos de pandemia, devemos sempre trabalhar nossa empatia. Visando isso, a Sportfit vem trazendo profissionais para deixar vocês, alunos, sempre bem informados. Meu nome é Vitor Venturaco e hoje eu vou conversar com o Dr. Selênio, mineiro aqui de Barbacena, mas formou lá no Rio de Janeiro. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso bate-papo, viu? Obrigado você, eu agradeço a todos da Sportfit pelo convite. Doutor, e o senhor tem um currículo bem extenso, né? Ainda não, eu começando na carreira, mas assim, de agrado. O senhor é médico, esportista e nutrólogo. Isso. Eu fiz pós-graduação em medicina esportiva e nutrologia e hoje trabalho na Seleção Brasileira de Vôlei. Bacana. Há um tempo. Agora com essa pandemia está um pouco... Infelizmente as Olimpíadas foram canceladas, né? Sim. E aí não teve mais esporte, e acaba que na Confederação Brasileira de Vôlei mesmo a gente nem chegou a convocar nenhuma das seleções, então não teve atividade esse ano. Doutor, atividade física na infância e na adolescência, quando eu sei que é a hora de começar a praticar exercício? Então, questão de hora de começar a praticar é desde que nasce. Entendeu? Sim. Sempre você tem que estimular, desde os primeiros meses de idade, você tem que estimular a criança a ser muito ativa, fazer brincadeirinhas com ela e tudo mais. A partir do momento que começar a andar, deixar ela correr um pouquinho. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela orienta que a gente, e a American College também, que são os principais. Aqui no Brasil a gente segue a Sociedade Brasileira de Pediatria e o American College é seguido no mundo inteiro. Então, assim, até os 6 anos de idade, só para generalizar, é importante a criança fazer cerca de 180 minutos de atividade diárias. É mesmo? Mas esses 180 minutos por dia não são igual a gente faz de atividade física moderada e intensa. Não, é de atividades recreativas, não é ficar sentado na tela vendo TV. É fazer ela correr, brincar, pular. Então, e você não vai fazer isso direto, você vai fazer isso por tempos, várias vezes ao dia, entendeu? Então, tirar seu filho, ajudar a descer a escada, deixar correr para pegar uma bola, isso tudo conta como uma atividade física nessa fase de idade. E para frequentar a academia? Para frequentar a academia, então, aí é um termo assim, não existe uma sociedade, não existe nenhum lugar que fale que a partir de tal idade pode-se começar a fazer musculação. Uma criança pode fazer musculação. Mas, a partir dos 6 anos, o American College Sports of Medicine, que é o principal de medicina esportiva do mundo, periódico, ele fala que a criança já tem que começar a fazer treinos de força. O que seria esses treinos de força? Já seria musculação? O ideal não. É que ele faça assim, atividades de força com o próprio peso. Entendi. Então, flexão, agachamentos, outro tipo de atividade que vão fortalecer o ganho de força. Por quê? Antigamente tinha-se um mito muito grande de que fazer musculação você diminuía, não conseguia crescer de tamanho, né? Você continuava baixinho, você ia ficar baixinho pro resto da vida. Isso é um mito, na verdade, muito pelo contrário. Quando você faz atividade de força, a fricção do músculo no osso faz com que estimule o crescimento ósseo. Então a criança cresce até mais e melhor. Só que o problema está na intensidade da atividade. Se a atividade física for muito intensa, de alta intensidade, isso prejudica no crescimento. Então, ela pode fazer musculação? Pode. Eu costumo indicar a partir dos 12 anos, 11, 12 anos. Mas assim, com um profissional de educação física do lado, para saber que aquela atividade não pode ser de grande intensidade. E sempre buscar essa orientação médica também, né? Lógico. A criança, ela tem que ir para o médico normalmente já, por questão de saúde, ver a curva de crescimento e tudo mais, ver se ela está dando tudo certo, se está no peso para a idade, se está na altura para a idade. Mas quando ela pensa em praticar algum tipo de atividade física em academia, é ideal sim que procure um médico do esporte para conseguir orientar melhor. Agora, uma outra coisa muito interessante também, essas pessoas, principalmente na adolescência, né, tá dando início às atividades físicas, fazer o uso de anabolizantes. Esteroides. Para querer crescer mais rápido, ficar mais forte. Né? Isso. O anabolizante, ele assim, para a criança, é totalmente contraindicado. Totalmente. Adulto, você vai ter alguns problemas e cabe ele julgar quais são os problemas se ele quer correr esse risco. Agora, a criança tem um problema muito grave, que fecha a epífise óssea, que é a epífise de crescimento, é um local de crescimento. Então, nas extremidades dos ossos longos, nós temos uma espécie de cartilagem
que é aquilo que a gente vai aumentando de tamanho. É nela que a gente vai crescendo ao longo dos anos. E quando a gente faz uso de anabolizante precocemente, antes de terminar essa fase de crescimento, você acaba fechando essa epífise óssea e você não cresce tanto quanto você cresceria se você não tivesse usado durante esse período. Né? É muito perigoso ministrar esses medicamentos sem orientação médica, né? Com toda certeza. O uso de anabolizante é assim, eu comparo muito com o cigarro, porque é o seguinte, o cigarro ele tem uma função antidepressiva excelente, por causa da nicotina. Sim. Então, quando a gente usa, o cigarro agrada a gente fica menos ansioso, então os ansiosos adoram fumar e ficar fumando constantemente. O usuário do esteroide anabolizante, ele sabe que ele vai ter um ganho de massa magra. Então ele quer aquilo porque ele quer ter aquele benefício de ganho de massa magra, ter um corpo melhor e ter um corpo estético muito melhor. E só que ele esquece que, da mesma forma que o cigarro traz problema, o anabolizante também pode trazer. Eu tenho pacientes fisiculturistas, já tive pacientes fisiculturistas e assim, não tenho problema nenhum em lidar com todos eles, converso com todos eles e ajudo a todos eles, que é o dever do médico. A gente sempre tem o dever de ajudar qualquer um. Mas também cabe a gente orientar. E orientar, se é claro, quais são as consequências do uso do esteroide anabolizante. O uso desses anabolizantes causa um problema simples, que eu acho que não teria tanto problema se fossem só esses, que é a ginecomastia, aumenta o peito, fica parecendo que pode ser um seio no homem. Acne, né, que fica cheio de espinhas, calvície. Mas assim, às vezes o atleta, o esportista, o praticante de atividade física, ele troca isso. Eu prefiro ter um corpo bonito. Mas o médico não receita isso. Né? Receita em certos casos, quando a testosterona está baixa, que a gente chama de hipogonadismo. Entendi. E nesses casos a gente receita sim. Para benefício estético, não. O Conselho Federal de Medicina proíbe. Mas aí o que acontece? Esse problema não é tão grande, porque eu falo para o paciente, você quer ficar forte, mas não importa em ser calvo, não importa ter pouco cabelo, então não tem problema. Agora, o problema são os problemas maiores do uso do anabolizante, que ele não é seletivo para músculo, ele não escolhe qual músculo quer crescer. Então, se eu tomando anabolizante, não quer dizer que você vai crescer só o braço, que você vai crescer só o peito, que você vai crescer só a perna. Não, ele atua sobre todos os músculos do corpo. E onde tem músculo também? Coração. Então ele faz uma hipertrofia cardíaca. Com o uso constante do anabolizante, você vai aumentando a sua musculatura cardíaca. E isso faz com que aconteça um problema chamado hipertrofia cardíaca, principalmente o ventrículo esquerdo, que é uma hipertrofia que pode ser grave e pode levar à morte. Outros problemas como psicose, trombose, tumor de fígado, hepatite. Então, causam diversos problemas e isso pode ter esse efeito colateral. Agora, doutor, uma outra coisa interessante, isso está acontecendo comigo. Eu já estou, por causa dessa pandemia, a gente está assim, praticar exercício. Eu perdi 3 quilos, mas eu acredito que perdi 3 quilos de massa magra. Por que a gente perde massa magra e não perde a gordura? Isso é por causa da alimentação, principalmente. Quando a gente, por exemplo, quando eu faço uma dieta restritiva para um paciente para ele emagrecer, então quer dizer, eu vou fazer uma com menos caloria do que ele gasta, eu tenho que ajustar a proteína que ele come. Porque se eu conseguir colocar a quantidade de proteína ideal para o peso dele, ele não vai perder massa magra. E se ele for emagrecer, ele vai emagrecer massa gorda. E se ele acabar perdendo um pouquinho de massa magra, ele pelo menos vai perder muito pouco. Então, assim, os problemas seu principal, eu acredito que esteja na proteína, porque a gente come muito carboidrato. A gente come muita besteira. E mesmo que a gente faça regime, se a gente não conseguir atingir a quantidade de proteína que a gente precisa, que costuma ser, para quem não pratica atividade física, entre 1 grama por quilo a 1,5 gramas por quilo, se a gente não atingir isso, a gente vai perder massa magra. Aí a gente vai emagrecer mal. E não praticando exercício ainda... Aí piora, porque a atividade de musculação, ela é um ajudante no crescimento. O principal, ele é um estimulante, só que você precisa da proteína para montar. É igual você vai construir uma parede. Você pode ter o pedreiro ali, só que se não tiver argamassa, tijolo, se não tiver rejunte o tijolo, não vai conseguir montar. E aí a mesma coisa, a gente vai lá na musculação, a gente malha, a gente lesiona a fibra muscular e aí estimula ela a crescer por causa dessa lesão, ela vai crescer. Só que se não tiver o substrato que é a proteína na sua alimentação, esse músculo não cresce. E aí você acaba, não adiantando, você perdeu sua ida da academia. Quando a gente fica trancado dentro de casa e sem fazer atividade física,
a gente aumenta a nossa produção de cortisol, principalmente por causa do estresse de ficar em isolamento, tá? E essa produção aumentada através do estresse de cortisol também abaixa a imunidade. Então tá aí uma coisa. A gente tem que ficar em isolamento? Tem. Essa é a medida ideal para a prevenção da expansão dessa doença. Mas esse isolamento tem que ser com atividade física. Você falou você está falando da imunidade, então a atividade física ela influencia diretamente na nossa imunidade. Total, isso é mais do que comprovado e estudado, tá? Inclusive tem um trecho da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte, uma revisão literária, que mostra muito bem isso, que é o seguinte, quem pratica atividade física de moderada intensidade tem um sistema imune muito mais apto a combater organismos invasores. Então, parece que ele se adapta a atacar melhor os organismos que invadem nossas células. Entendi. Ele começa a se movimentar melhor dentro do nosso organismo e ataca melhor. Então, quando a gente faz atividade física de moderada intensidade, a gente combate mais essas viroses ou infecções bacterianas. Então, previne e ajuda a gente. Agora, tem um porém. A atividade física de alta intensidade costuma atrapalhar um pouco, porque ela muda o tipo de sinalização do nosso sistema imune. Que o normal, esse que ataca o organismo que invade nossa célula, que é o TH1, a gente muda para o TH2. O TH2 ele pega só invasores extracelulares, que não estão dentro da nossa célula. E isso facilita a entrada de alguns micro-organismos. Então, esse não é o momento de você começar a querer virar atleta. Esse é o momento de você praticar atividade física, sempre. Mas é o momento de fazer de maneira moderada. Quando eu devo procurar um médico esportista? Sempre que você quiser praticar esporte, né? Isso aí a gente tem que partir dessa premissa. Por quê? O médico do esporte, ele vai saber te orientar qual atividade física você deve fazer para aquilo que você quer alcançar, entendeu? E saber quais aquelas que você pode ou não pode fazer. Porque se chegar um cardiopata, se chegar algum paciente com problema pulmonar, eu tenho que explicar para ele qual o tipo de atividade física ele pode, qual é contraindicada para ele. E também para saber se a pessoa pode praticar atividade física ou não, mesmo sem sintoma nenhum. Doutor, muito obrigado pelo Eu que agradeço, Se a gente pudesse ficar o tempo todo aqui conversando com você, muito obrigado mesmo. Você está aqui em Barbacena também, né? Estou atendendo aqui em Barbacena, atendo no Rio de Janeiro também. Sim. Então tá bom. Muito obrigado, doutor, pela sua presença aqui. Obrigado a você que está aí nos acompanhando. E é isso. E lembre-se, seja Sport Fit você também.